As âncoras são um dos sistemas de segurança mais importantes de qualquer embarcação. Elas permitem que navios gigantescos permaneçam parados em mar aberto, mesmo enfrentando os fortes ventos e as correntes marítimas. Essas verdadeiras cidades flutuantes são mantidas no lugar por um único gancho de metal, que até parece ser minúsculo em comparação ao tamanho dos navios. Mas aqui está algo que muita gente não sabe. Não é exatamente a âncora que segura o navio. Na verdade, se você simplesmente jogasse uma âncora no meio do oceano profundo, ela não faria absolutamente nada. E se você tentasse puxá-la da maneira errada, provavelmente afundaria seu próprio navio. Então, como os capitães sabem o lugar exato de onde lançar suas âncoras e quanta corrente usar? E como eles conseguem levantar uma âncora de 20 toneladas que está presa no fundo do mar? No vídeo de hoje, vamos responder a essas e outras perguntas que você nem sabia que tinha sobre a complexa engenharia das âncoras. Fique comigo até o final. Eu sou o Vitor e você está no Tudo Tech HD. Já peço que deixe seu like, se inscreva e ative o sino para todas as notificações. Para entender como funciona a ancoragem de um navio, primeiro é preciso saber que não é apenas a âncora que o mantém parado, mas também o peso e o atrito da enorme corrente que repousa sobre o fundo do mar. E não estamos falando de uma corrente comum como as que você encontra em uma loja de ferragens. Para se ter uma ideia, um único elo da corrente da âncora de um navio de cruzeiro pode pesar mais de 130 quilos, e uma corrente inteira pode ter mais de 180 elos e ultrapassar os 300 metros de comprimento. Uma grande âncora de um navio cruzeiro pode pesar de 15 a 20 toneladas, mas a corrente presa a ela costuma ser muito mais pesada do que a própria âncora, pesando cerca de 60 a 120 toneladas. E esse peso é a arma secreta da ancoragem. Quando um capitão ancora o navio, ele não joga simplesmente a âncora no fundo do mar. Ele libera uma enorme extensão dessa corrente pesada ao longo do leito marinho. Isso cria uma curva chamada catenária, que ajuda a absorver forças de vento e das correntes marítimas. Parte da corrente se acomoda na lama do fundo e funciona como um enorme amortecedor. Quando uma onda empurra o navio para trás, ela precisa primeiro levantar toneladas de corrente de aço do fundo do mar antes mesmo de começar a puxar a âncora. Quando a força de tração finalmente chega até a âncora, ela já está quase na horizontal, fazendo com que a âncora se enterre ainda mais no solo, em vez de ser arrancada para fora. Um detalhe curioso é que os navios raramente liberam toda a corrente que possuem. Os capitães usam uma regra simples chamada scope, que determina a quantidade de corrente a ser liberada com base na profundidade da água. Essa medida corresponde a 5 a 7 vezes a profundidade do local. Assim, em uma área com 20 metros de profundidade, por exemplo, o navio pode liberar entre 100 e 140 metros de corrente. Em condições de mar agitado ou ventos fortes, essa proporção pode aumentar ainda mais para garantir que a âncora permaneça bem fixada no fundo do mar. Mas e quando o navio está no oceano profundo? Se uma embarcação tiver um problema no meio do Pacífico, por exemplo, ela poderia simplesmente lançar a âncora? Na maioria dos casos, não. Navios comerciais geralmente só conseguem ancorar em águas relativamente rasas, normalmente com menos de cerca de 100 a 200 metros de profundidade. Isso acontece porque quanto mais profunda a água, mais corrente seria necessária para manter a âncora funcionando corretamente. Em pleno oceano, onde a profundidade pode ultrapassar 3 km, seria preciso uma quantidade gigantesca de corrente. O peso de tanto aço pendurado quase verticalmente seria enorme, podendo danificar o guincho da âncora, que é o equipamento responsável por controlar a corrente, ou até causar esforços perigosos na estrutura do navio. Por isso, em águas muito profundas, os navios simplesmente não ancoram. Em vez disso, eles permanecem à deriva enquanto aguardam assistência ou condições melhores. Já embarcações especializadas, como navios de pesquisa ou perfuração, utilizam um sistema chamado posicionamento dinâmico. Nesse sistema, computadores controlam automaticamente vários propulsores ao redor do navio, ajustando constantemente sua posição para que ele permaneça praticamente
praticamente no mesmo ponto, mesmo sem nenhuma âncora tocando o fundo do mar. Quando chegam em águas rasas, os oficiais verificam a profundidade do local usando cartas náuticas e sistemas computadorizados para definir a quantidade de corrente necessária para a ancoragem. Mas ainda resta outra questão: como medir na prática quanto de corrente já foi liberado? Para isso existe um sistema de medição marítimo muito antigo. A corrente da âncora é dividida em seções padronizadas, chamadas manilhas, também conhecidas como shots. Cada manilha mede 27,5 metros ou 90 pés, e essas seções são unidas por um elo destacado. Para facilitar a identificação, esses elos de junção são pintados com cores fáceis de visualizar, como branco ou vermelho. Enquanto a corrente está sendo liberada pelo tubo da âncora, um oficial posicionado na proa observa essas marcações e conta quantas manilhas já passaram. Em seguida, ele comunica a informação por rádio para a ponte de comando. 3 manilhas na água significa que aproximadamente 83 metros de corrente foram liberados. Isso dá ao capitão a informação de quanto peso está apoiado no fundo do mar e se a curva catenária formada é suficiente para manter o navio ancorado com segurança. Quando a âncora desce e atinge o leito marinho, ela ainda não está segurando o navio. Nesse primeiro momento, a âncora simplesmente repousa no fundo, muitas vezes deitada de lado. Para que ela realmente comece a funcionar, o navio precisa continuar se movendo lentamente para trás. Esse movimento faz com que a corrente comece a puxar a âncora na horizontal. À medida que isso acontece, a própria geometria da âncora faz com que ela gire e se posicione corretamente. Suas patas, as partes largas na extremidade, se inclinam para baixo e começam a penetrar no solo do fundo do mar. Em fundos de areia ou lama, a âncora pode se enterrar cada vez mais à medida que a força aumenta. Em alguns casos, ela pode desaparecer completamente sob o sedimento. Quanto mais o navio tenta se mover, mais a âncora tende a cavar o solo, criando uma enorme resistência. É exatamente esse efeito que permite que uma única âncora seja capaz de manter parado um navio que pesa centenas de milhares de toneladas. Mas em algum momento, o navio precisa seguir viagem, e então chega a hora de realizar todo o processo ao contrário, levantar a âncora do fundo do mar. Para isso, entra em ação o guincho da âncora, uma máquina extremamente poderosa instalada na proa do navio. Esse equipamento começa a puxar lentamente a enorme corrente de aço de volta para dentro da embarcação. À medida que o guincho recolhe as manilhas, a corrente que estava deitada sobre o fundo do mar começa a se erguer novamente. Por um tempo, a âncora ainda permanece enterrada no solo, resistindo à força da corrente. Mas conforme o navio avança lentamente em direção à posição da âncora, o ângulo de tração muda. A força que antes puxava a âncora na horizontal passa gradualmente a puxá-la para cima, e é nesse momento que ela finalmente se solta do fundo. Uma vez livre do sedimento, a âncora é puxada para fora da água e guiada de volta para seu alojamento na proa do navio, onde permanece presa até a próxima vez em que for necessária. Se quer saber como funciona o canal do Panamá, clique no link que está na descrição e no primeiro comentário. E se gostou deste episódio, deixe seu like e o compartilhe com seus amigos. Deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste e o que achou deste vídeo. Se inscreva em nosso canal e ative o sino das notificações para ser avisado sempre que publicarmos um novo conteúdo. Obrigado por ficar comigo até aqui. Se quer continuar aprendendo, clique em um dos vídeos recomendados que está aparecendo em sua tela. Peço que Deus abençoe a você e a sua casa, e esteja sempre bem.